Olá, meus amigos do canal, sejam todos bem-vindos. Vocês estão no canal Ismael Oliveira, é meu canal onde a gente fala sobre religião. E novamente, o vídeo de hoje eu tenho algum assunto importante para a gente abordar a respeito da religião. E geralmente o cristianismo ele usa muito essa ideia, né? Ele te coloca uma culpa muito grande para que você fique ali dominado, para que você seja uma pessoa que fique sobre os dogmas e sobre e fique baixe a cabeça, né, sobre o que a religião fala, né? Primeiramente, o que eu gostaria de abordar hoje no assunto que o sistema religioso faz é que ele coloca uma culpa muito grande em você. E essa culpa é algo que é passado hereditariamente. É uma culpa que é chamado de o pecado original, que teria vindo aí do Adão e da Eva, quando ele, num suposto paraíso, pecou ao comer um fruto que supostamente era proibido. E esse pecado ele passou a toda a humanidade. E hoje a gente vai abordar um pouquinho essa ideia, né? Que nós, a humanidade, estamos perdidos, que nós precisamos de um Salvador, que não há nada que você possa fazer para impedir essa condenação eminente que vai vir, segundo a ótica da religião, né? E a religião ele faz isso, né? Te coloca uma culpa, que é o tal do pecado, para que você se sinta culpado, para que você se sinta inferior e procure a religião e procure o Salvador. E se você for analisar essa ideia, é uma ideia muito infantil, né? Que você está condenado pelo pecado do outro, né? Pelo pecado de alguém que existiu, que supostamente existiu, né? Que a gente sabe que não tem evidências que esses personagens da Bíblia realmente existiram, como Adão, como Eva, e eles passam que, pelo pecado desses dois, desse casal lá no suposto paraíso, eu, você, todo mundo, nós estamos condenados. E é uma condenação que não tem como você recorrer. É uma condenação eterna. Eternamente você vai ser punido num local de terror, o tal inferno, no inferno cristão. Que esse inferno cristão ele é dominado, ele é controlado pelo inimigo cristão, o tal Satanás, o anjo de luz aí que se rebelou e caiu do céu à terra, né? E se você for analisar essa ideia, né, eles colocam aquela culpa em você. Você é condenado pelo pecado de os seus antepassados. E não há nada que você possa fazer. Porém, a religião ele coloca para você ali uma saída. Quem é a saída? Quem que vai poder te salvar dessa condenação terrível? Que se você for analisar, realmente é terrível. Você vai viver com um pouco de sorte. Você vai conseguir viver, sei lá, 80, 70, 80, 90 anos. E se tiver sorte mesmo, você vai conseguir chegar a essa idade ainda com um pouco de saúde. Mas mesmo que você tenha uma vida muito boa aqui, cuide bem da saúde, que viva o máximo possível, você vai morrer. Isso é fato. Então, é um spoiler que eu vou contar pra você, né? As pessoas não são assim, né? Elas quando elas veem, assim, quando elas têm uma doença, alguma coisa que elas começam a pensar, elas falam, pô, eu vou morrer. Aí elas veem a vida diferente, né? Só que mesmo você estando aí saudável, achando a melhor pessoa do mundo, você ainda vai morrer. Isso você não pode mudar, né? E eu tava assistindo agora, ultimamente, o filme aí, Não Olhe Pra Cima, e lá eu vi que retrata muito bem a nossa atualidade da nossa sociedade, né? Onde alguns cientistas aí, eu não vou dar spoiler, né? Mas alguns cientistas lá no filme, eles descobriam que tinha um cometa que estava em direção à Terra e que tinha 6 meses até esse cometa atingir a Terra e acabar com a humanidade, né? Acabar com a vida da humanidade. E só assim as pessoas nem ligavam, a maioria deixava para lá, o outro também. E o que eu vejo ali, né? Alguns ficavam desesperados, né? Poxa, a minha vida vai acabar e tal. Mas a realidade é que sua vida vai acabar de qualquer forma. Não precisa vir um cometa, você vai morrer.
Isso é fato. Então, o que acontece? Essa ideia da morte é algo que mexe com as pessoas. E a religião ela conseguiu mexer ainda mais quando ela criou uma punição que vem depois da vida. E essa punição é algo que é eternamente. Você já parou para pensar o que é eterno, né? Você ser punido no inferno, no local de dor, de ranger de dente, de tortura. Existe várias e várias literaturas aí que foram inspiradas nessa ideia de inferno. Tanto no inferno cristão como o submundo grego ou o submundo hinduísta, né? O Yamaraja lá, que é o deus do submundo, o Hades, que é o deus do submundo grego, o Satanás e por aí vai. E lá você será torturado eternamente, né? Então você vê que eles colocaram para você essa ideia, que quando você morrer você vai ser punido, ao menos que você baixe a cabeça e siga os ensinamentos de um judeu chamado Jesus, que nem mesmo os judeus deram crença, nem mesmo os judeus deram crédito para Jesus, o suposto Jesus aí também. Então a religião te coloca uma condenação e ao mesmo tempo ela te coloca uma saída, que não é bem a saída, é uma prisão, né? Que você vai entrar de cabeça numa prisão mental, numa prisão de uma ideia que é o Jesus. E eles falam que Jesus ele é o Salvador. Será que você nunca parou para pensar de que Jesus vai salvar você? Afinal, de que Jesus vai salvar você? Porque morrer você vai. Todo mundo vai morrer. E aí? Vai salvar você da morte? No livro Bíblia, é muito fácil. Lá o papel aceita tudo, né? Lá ele salvou, lá ele ressuscitou, Lázaro ressuscitou pessoas. Agora, na realidade, quando você puxa para a prática, ninguém ressuscita. As pessoas morrem e continuam mortas. Então você já está condenado. Você não tem uma opção nenhuma para escapar da condenação. Todos nós estamos condenados. Nós estamos no corredor da morte e dia após dia a gente dá um passo a essa direção. Isso é a realidade. Agora, cabe você escolher como você quer viver até lá. Você quer ser uma pessoa livre e fazer coisas boas sem ter necessidade de uma divindade te punindo ou de uma divindade para te dar um bônus, para te dar um prêmio? Você pode, é só você ser ético. Não precisa ter uma religião, não precisa ter uma ameaça para que você faça isso. Você ser ético é você fazer a coisa correta, mesmo que não tenha ninguém te observando. Você, por si só, você já se observa. Então você fazendo a coisa correta sem que ninguém te obrigue ou que alguém te dê alguma recompensa, isso já é uma coisa muito boa. A religião é assim. Ela te coloca como réu, aí ela cria um advogado, que é o tal Jesus, tem o promotor, que vai ficar te fazendo acusações, que é o tal Satanás, e tem um juiz, que é o tal Deus, Yahvé, Jeová. E nesse júri você vai ser julgado. Os seus atos que você fez em vida serão julgados por esse tal juiz que é justo. Porém, será mesmo que esse juiz ele é justo para fazer esse julgamento? Se você for analisar, ele vai te condenar por toda uma eternidade por pecados, por vários pecados. Não adianta, se você foi uma pessoa ética, boa, correta, fez tudo bem na vida, mas não acreditou no juiz, você vai ser condenado ao inferno. Agora, se você cometeu vários e vários crimes por toda a sua vida, matou, roubou, violentou e fez vários e vários crimes, mas no último momento de vida você se arrependeu, aí o juiz, que é justo, ele vai te absolver. E você vai morar num suposto paraíso, numa rua de ouro, numa cidade de ouro, com colar, com pulseiras de ouro, com galardão de ouro, né, como eles falam, né? E aquela pessoa que foi ética a vida toda, ela vai sofrer no inferno. Então, essa é a justiça do juiz. Agora, vamos analisar realmente, friamente, essa ideia, né? Então, você está condenado, não há nada que você faça que vá mudar o fato de você estar condenado ao inferno.
Essa condenação veio porque um casal comeu um fruto proibido num suposto paraíso e hoje esse pecado passou para você. A única opção que você tem para não sofrer no inferno é seguir um tal Jesus, seguir os seus ensinamentos, amar esse tal Jesus, se batizar, crer no tal Jesus sem evidência. Você tem que crer. Se não crer e não for batizado, já era também. Então, você vai ver que tem várias e várias condições, tem vários e vários mandamentos para que você se encaixe naquela ideia ali para ser salvo. Não são só 10 mandamentos, passa de 600. Então você vai ter que tentar se encaixar ali o máximo possível para ser salvo. E salvo de quê? A pergunta que fica: de que Jesus vai salvar você? Essa é a pergunta principal que eu gostaria que o cristão respondesse. Aí ele vai falar, da condenação eterna. Tá, mas condenação a quê? Aí o cara, o inferno. Quem criou o inferno? Se você for analisar a Bíblia, essa historinha toda, o inferno ele só poderia ser criação do tal Deus. O Deus que é onisciente, um Deus que já sabia que ao criar o inferno ele jogaria pessoas lá. E ao mesmo tempo que esse Deus que cria um inferno, um local terrível, um local que as mentes, só de pensar já tremem de medo, porque é um local terrivelmente perigoso, um local de sofrimento extremo, foi criado pelo ser mais bondoso que existe. Então, o tal Deus, ele criou o inferno, ele criou o pecado, ele criou o ser humano falho, ele sabia que o ser humano ia falhar, e sabia que o ser humano ia pecar, e ele sabia que ia jogar seres humanos lá. Mas esse Deus é bondoso, onibenevolente, e ele fez isso. Ele é bom. Ele não é mau, ele fez tudo isso, mas ele é bom. E você já nasceu condenado, e para escapar do inferno que ele mesmo criou, você vai ter que adorar o filho dele, que ao mesmo tempo é ele, para que o Deus, que é Jesus, e é Javé ao mesmo tempo, Cara, olha só como é bagunça, olha só como não faz sentido. Você vai ter que adorar o Filho do Deus, que ao mesmo tempo é o próprio Deus, para que o Filho do Deus intervenha por você ao Deus, que também é Ele mesmo, para que Ele te dê uma segunda chance, para que Ele não te jogue no inferno. Então, meus amigos, o vídeo de hoje que eu faço para vocês é esse, é mostrar para você que não existe Salvador. Nós todos já estamos condenados à morte, à inexistência. Você vai voltar a ser o que você era antes de existir? Nada, você não vai ter consciência. Não precisamos de Jesus. Não precisamos de divindades. Não precisamos de nenhum tipo de Deus. Nós já estamos no corredor da morte. Nenhum Deus vai vir e vai impedir que a natureza cumpra o seu curso. Cabe você aproveitar a sua vida o máximo possível enquanto esse dia não chega. Você dizer para mim que eu preciso ir para Jesus porque Ele é meu Salvador. Pô, Jesus ele cria o problema, depois ele me submete a todos esses dogmas que Ele cria. Se eu não aceitar, adorar, seguir, ser seu escravo, aí Ele vai me jogar lá. Então, quando esse tal suposto Deus cria o inferno, é só uma maneira de te ameaçar a fazer o que Ele quer. Se pegar Jesus e um criminoso dos dias atuais, não tem diferença. Se o criminoso chega na sua casa, aponta uma arma para sua cabeça e diz, a partir de hoje você vai ter que pagar X por mês para que você não morra. Você é obrigado a pagar. Esse ato de Jesus, do tal suposto Javé, Jeová, criar o inferno para te ameaçar, genuinamente você não está adorando esse Deus, cara. Você não ama esse Deus, você não quer esse Deus. Você apenas tem medo do sofrimento eterno. Que realmente, se você for analisar por essa ótica, é algo que vai amedrontar sim. É algo, quando eu era cristão, eu morria de medo do inferno, de Satanás. Hoje, com minha a visão mais racional, eu vejo que isso não faz o menor sentido. Onde fica esse inferno? Como foi criado esse inferno? O inferno é um local físico? É um local espiritual? Se você falar que é um local físico, tá bom, ele fica onde? E se ele é um local físico, as pessoas vão entrar lá fisicamente? Se for fisicamente, como as pessoas vão sobreviver a um fogo que dizem que é tão quente? Se consumiria suas carnes, consumiria tudo.
Aí você fala, não, mas o inferno ele é espiritual. Tudo bem, onde é que fica então, no campo das ideias, a metafísica? Mas se é espiritual, como que a gente vai sentir dor? Como que a gente vai poder torturar algo espiritual que não tem o cérebro, que não tem... Como que isso vai acontecer? E quem vai torturar quem? Me diz aí então, vamos fazer questionamentos. Seria o Satanás que vai torturar? Como funcionam esses satanases? Será que os demônios eles se reproduzem? Então são coisas que são questionadas que você vê que não faz o menor sentido. Perda o medo do inferno. Isso não existe, é só uma criação da mente humana. Jesus ele não salva ninguém de nada. Isso é apenas conjecturas da mente humana. Colocam a culpa para você e depois eles criam um suposto antídoto para esse veneno que eles colocaram em você, né, que é Jesus. Aí diz que ele é seu salvador. Mas a pergunta que fica, salvar de quê e de quem? Como que um Deus onisciente, ele cria o seu próprio inimigo? Ele sabia que se criasse aquele anjo de luz, ele se revoltaria e causaria todo esse transtorno na nossa humanidade. E mesmo assim ele fez. Então, esse Deus é apenas mais um cúmplice desse Satanás. São pessoas... o Deus e o Satanás é a mesma face aí da moeda, né? É face e verso. São o mesmo ser. Um cria o mal, o outro cria o bem, mas a responsabilidade seria sempre mesmo desse Deus aí, do Deus Yahvé. Então, meus amigos, esse foi o vídeo de hoje, fazendo análise, mostrando para você que Jesus não salva ninguém. Isso é apenas criação realmente da fantasia, da mentalidade humana que tem uma mente muito fértil. Se você gostou do vídeo aí, deixa o like, compartilhe, se inscreva. Se você gostou, né, deixa aí, né, comente. Se não gostou também, diz aí por que não gostou. E é isso aí, pessoal. Um grande abraço para vocês aí, uma boa semana.